Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma web aula da ESP, Dr. Jorge da Vinácia, em parceria com a Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária. Temos a honra de receber a enfermeira Fernanda Rodrigues e a mediadora desta tarde será Aline Schio, gerente de serviços de saúde da Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária. Sejam bem-vindas e com a palavra a Aline. Olá, boa tarde. É com muita alegria que a Vigilância Sanitária do Estado do Mato Grosso do Sul promove essa web para tratar de um assunto tão importante como a segurança do paciente em serviços de diálise. O simples fato de um paciente renal crônico adentrar o serviço de saúde, no mínimo 3 vezes por semana, e por lá permanecer de 3 a 4 horas, já eleva a questão de riscos que ele pode e sofrer danos dentro desses serviços. Então, é importante a gente ter claro que todas as medidas de segurança devem ser implementadas dentro dos serviços de diálise. E essa tarde nós vamos conversar a respeito do reuso. O reuso é um processo ainda feito na grande maioria dos serviços de diálise. Ele estabelece uma série de pontos críticos e nós precisamos estar atento a esses pontos, colocando barreira para minimizar o risco a esse paciente. Então, o serviço de diálise precisa ter um compromisso realmente com a excelência, atenção aos detalhes, que é isso que vai tornar o serviço seguro e com qualidade. Então, nós esperamos que essa aula seja muito bem aproveitada por todos vocês. Agradecemos aos colegas de outros estados que estão presentes também aqui, né, nessa web. E eu chamo a Fernanda Rodrigues, que é enfermeira, especialista em nefrologia, com bastante experiência na área de diálise, para fazer uso da palavra e nos agraciar com essa aula sobre o reuso, juntando a segurança do paciente no processamento do reuso dos dialisadores nos serviços de diálise. Obrigado, Fernanda, pela sua disponibilidade. E as perguntas podem ser colocadas no chat, que ao final da aula a gente pode promover a questão de perguntas e respostas, tá? Muito obrigada a todos. Fernanda, é com você. Olá a todos, boa tarde, tudo bem? Então aqui, o tema da nossa apresentação hoje, da nossa aula, é como garantir a segurança do paciente no reuso de dialisadores, promovendo a segurança em hemodiálise. Para me apresentar, eu sou Fernanda, como a Aline já falou, sou enfermeira, sou nefrologista, fiscal da Vigilância Sanitária, e atuo na fiscalização desse serviço juntamente com a Aline. Então, vários desses processos também foram aprimorados, a gente observando, trocando ideias com os colegas que estão lá na linha de frente, e foi através disso que eu preparei a aula. Para o próximo aqui, temos, eu gosto sempre de trazer, de falar das, não é que eu gosto, né? Não é prazeroso falar das tragédias que aconteceram. Então, bem rapidamente aqui, relembrando, a gente teve um fato que aconteceu, a tragédia da hemodiálise que aconteceu, tiveram 60 mortos, completa agora já 30 anos. Aqui foi uma fatalidade que aconteceu no serviço de diálise, um problema no tratamento da água, e todos os pacientes que estavam ligados, compartilhando a água ali, tendo acesso a essa água, tiveram problemas decorrentes a isso. Aqui aconteceu em 2016, uma clínica que 35 passaram mal, que estava contaminada, a água também, tiveram alguns laudos de bactéria, então foi tratamento de água. Aqui mais para frente, um funcionário que prestou depoimento de ácido que foi achado na água, que provavelmente a polícia ainda investigou, não teve muito desfecho da situação, mas foi um caso criminal de ácido peracético. Mais embaixo, 31 trabalhadores. Aqui não foi decorrente da diálise, mas funcionários foram socorridos depois de um vazamento de limpeza corporativa, né? Referente ao ácido peracético também, que é um químico que a gente tem contato aí direto no reuso.
E por último aqui, infelizmente, a gente teve esse ano um caso no Rio de Janeiro, um paciente da diálise de 29 anos, ele foi ligado na máquina sem ter sido lavado adequadamente, provavelmente alguns testes passaram, né, ou não fizeram, ou esse teste passou, e infelizmente esse paciente ficou em coma e veio a óbito. Então, o que a gente consegue observar aqui com essas notícias? Que é sempre importante a gente relembrar. Não temos ainda, não pretendo, não acho que deve ter nenhum caso aqui no estado, mas eu acredito que são muitos casos, né? São muitos casos, a gente tem vários processos e a gente observa que o ácido peracético realmente ele é de grande risco, ele traz muito risco e por isso que a gente precisa de cuidado, não só para o paciente, para com os funcionários também. Então, começando, o que é segurança do paciente? É a redução de risco e danos desnecessários, um reuso seguro somente com protocolos validados. Para a gente ter esse reuso seguro, a gente precisa ter protocolos, desenvolver estratégias para que esse trabalho seja efetivo e de forma mais adequada possível. O foco principal aqui hoje é a rastreabilidade, o controle de qualidade e a segurança do processo. Quais são os riscos? Os riscos associados ao reuso. Por que tem que ter tanto cuidado com o reuso? O reuso a gente fala sempre que é o coração do serviço, né? Tanto da clínica quanto se for intra-hospitalar ou uma clínica privada. Ele vai prevenir a contaminação cruzada e infecção, tem esses riscos no reprocessamento desse material. A redução da eficiência dialítica vai acontecer se não tiver fazendo de maneira adequada. Eventos adversos podem ser advindos do reuso, que muitas vezes vai refletir lá na hemodiálise durante a sessão desse paciente, mas se a gente for investigar, a gente vai conseguir observar que é decorrente do reuso. Consequência é o dano direto ao paciente, é o que a gente tem quando não dá atenção que deve ter o reuso, propriamente dito. A rastreabilidade e as etapas críticas. Aqui eu vou frisar bastante no capilar, nas linhas. A gente precisa ter uma identificação adequada e efetiva, tanto para evitar a troca de paciente, temos homônimos, e esse paciente deve ser identificado ali no capilar, tanto no capilar quanto aqui nas linhas, tá? Tanto se for separado a linha venosa aqui, quanto a linha arterial. E a identificação desse dialisador, ela tem que ser rigorosa. O processo automatizado, a limpeza do reuso, a medição do prime, os testes de integridade e o preenchimento com saneante. Essas são as etapas, né? Mas aqui sempre o nome dele, sobrenome, data de nascimento, nome da mãe, prime inicial e data do processamento. Todas essas informações, elas têm que estar aqui no capilar, tá? Sempre no capilar. E na linha você vai colocar também não todas essas informações, mas pelo menos a indicação ali do nome que sempre vai andar junto a linha com o capilar do paciente. E aí volto, reforço que as tampas, a gente vê que tem um dialisador aqui e duas linhas. Essas linhas, elas vêm com as tampinhas próprias. Quando a gente abre um capilar novo, um material novo, tem as tampinhas ali, tanto da arterial, da venosa. E se a gente individualiza o capilar, individualiza as linhas, a gente deve também individualizar as tampinhas. Então, aquela tampinha que abriu para o paciente ou que for para o paciente João, ela tem que continuar com o paciente João. Não pode ir para Maria depois, porque não faz sentido a gente colocar um capilar, um uso de individualizado para esse paciente, que só ele vai usar esse capilar, e a tampinha ser compartilhada, porque pode ter ainda resquício ali, sangue. Então, sempre usar as tampinhas individualizadas, tá? O que é o reusista? O reusista ele é um técnico de enfermagem que trabalha para fazer essa lavagem. Muitos serviços fazem o reusista exclusivo. Então, esse profissional foi contratado para trabalhar no reuso
e é exclusivo. Outros serviços também já utilizam o reuso de forma de rodízio, com todos os técnicos, eles fazem o rodízio, e acaba que o treinamento, às vezes, ele não fica efetivo, não consegue fazer esse acompanhamento. A indicação, como vigilância sanitária, a gente sempre orienta que se a empresa não conseguir, ou o serviço não conseguir fazer esse treinamento, essa educação continuada com todos os profissionais, que seja de um mais restrito ali. Todas as atividades devem ser realizadas por um profissional comprovadamente capacitado. Aqui a RDC 11 ela é muito clara nisso. Então, ele deve ser comprovadamente capacitado. Ele não basta ele ter feito o curso técnico de enfermagem e estar apto para o reuso. A capacitação do reuso. É preciso que seja feito no reuso treinamentos periódicos com esse profissional. A gente até sempre eu dou essa dica, né, de prova prática, teórica. Na verdade, é uma forma de avaliação, mas vários outros métodos podem ser utilizados para avaliar se o serviço se esse profissional está com alguma dúvida ou não. O controle de qualidade. Tem que ser feito o controle de qualidade no reuso, tem que ir além. Tem que ir além do que a legislação pede, a gente precisa ter esse controle, ter um enfermeiro mais presente dentro da sala de reuso. E aqui gerar indicadores também, para a gente conseguir ver se o capilar daquela marca que a gente comprou, o serviço comprou, está sendo eficiente, está sendo suficiente, está dando a quantidade de reusos que era esperado ou que ela orienta. Outra coisa muito importante, como a gente já viu, o ácido peracético, ele emite gases, ele evapora. Então, é um químico muito forte, e o ideal é que tenha. Aqui tem uma imagem de EPI com aquelas face shield, mas pode ser um óculos também para proteger os olhos, bota de borracha, que seja lavável também. Obrigatório o uso daquela proteção. Alguns serviços usam aquela capa de plástico que tem que ser lavado também. Tem que ter sempre uma periodicidade para fazer a limpeza desses equipamentos, os EPIs dos funcionários. Então, muitas vezes o EPI fica ali próximo do reuso, ele faz o reuso o mês inteiro, e tá ali a capa dele, a bota dele, cheia ali de resíduo, tanto de químico quanto de material biológico nesse equipamento, e o importante é que tenha esse controle de limpeza dos próprios EPIs, tá? Para não acumular ali, evitar que tenha bactérias e tudo mais, aglomeração ali. Um dos EPIs que eu considero mais importantes, assim, é a máscara. A máscara, ela é de uso obrigatório, e a máscara tem que ser para gases químicos, e aquela máscara cirúrgica, aquelas máscaras mais simples, elas não são eficientes. Quem trabalha no reuso, quem trabalha na hemodiálise, sabe que é extremamente corrosivo o produto químico. Então, imagina Então, continuando, o mais importante ali é a gente ter essa atenção para o funcionário também, que ele está exposto a esse risco, é a saúde e segurança do trabalhador. E essa máscara ela tem que ser própria para lidar com esses produtos, tanto na diluição ali do produto, quanto no manejo na hora de reprocessar o capilar. Treinamento. Aqui eu vou trazer um conceito que é muito importante e muitas vezes ele é confundido. O que é um treinamento em si? A vigilância chega e pede o treinamento de diálise, treinamento ou certificado. O treinamento, ele tem o objetivo de aperfeiçoar para executar tarefas atuais, demandas que surgem no dia, tá? Uma resolução nova que surgiu, ou uma mudança de rotina, aí a gente pode fazer um treinamento. O que a gente está fazendo aqui hoje é um treinamento. Eu vou colocar também para carregar. Acho que tem um áudio aberto. Se eu tiver te dando, É por um favor, treinamento. desliga o áudio, deixa o áudio só da nossa palestrante ligado, por gentileza. Certo.
E então o treinamento ele é uma coisa mais pontual. Nós estamos aqui hoje fazendo um treinamento que tem carga horária baixa e é pontualmente falando de coisas mais específicas da segurança do paciente no reuso, tá? Então, só para frisar, essa é a parte que separa o treinamento da próxima, que é a capacitação. Capacitação é o que a legislação pede para a gente, que o reusista ele tem que ser devidamente capacitado, certo? Então, o que é uma capacitação? Para um técnico de enfermagem poder estar apto para fazer esse reuso, esse técnico precisa ter um processo de capacitação. O processo de capacitação ele envolve várias coisas. Então, quando você está à frente como o responsável técnico do serviço, você precisa garantir isso e comprovadamente para quem? A vigilância sanitária geralmente é onde que vocês precisam apresentar esses documentos. Como que vocês capacitaram o reusista? Treinando, a gente treinou e deixou ele ali no reuso fazendo. O funcionário às vezes está 3 meses e já está fazendo o reuso sozinho, lavando e colocando para reprocessar 30 capilares. Isso não, às vezes vocês não conseguem acompanhar esse serviço. Como o reuso ele é um lugar mais fechado, o reusista fica sozinho lá, fazendo o trabalho, às vezes a gente não consegue acompanhar, estando ali, tanto fica mais atento na sessão de diálise, com os outros processos todos que o enfermeiro precisa ter. A orientação que eu dou para o enfermeiro, para a equipe responsável, é que deixe um ponto focal. Pode ser um enfermeiro de nível superior mesmo, que seja o responsável e, de outra forma, capacite esse profissional enfermeiro, que seja o seu ponto focal do reuso, para que ele faça essas auditorias no reuso, esse acompanhamento, e também capacite novos profissionais. Se for fazer o rodízio, garantir que todos os seus profissionais que fazem o reuso estejam capacitados para isso. Então, sempre a gente encontra, mas como que eu vou capacitar? A gente muitas vezes não tem o serviço. O enfermeiro, ele precisa saber fazer o reuso, ele precisa entender quais são os processos. Mesmo o enfermeiro que esteja ali na parte assistencial, ele tem que fazer esse acompanhamento para poder cobrar do técnico, certo? Então, é de extrema importância. Aqui a gente sempre pede um certificado, mas além do certificado, que tenha uma comprovação de como foi feita essa capacitação. Tem outros serviços que oferecem isso, mas garantir que ele realmente seja eficiente no que ele está fazendo, tá? Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. Aqui a estrutura física do reuso, eu quero falar um pouquinho sobre a identificação e a separação aqui tanto da área limpa, que deve ser separada, para a área suja. Alguns serviços têm um reusista somente para fazer todas essas etapas. Então, o material chega aqui nessa bancada, e aí vocês conseguem ver aqui as torneiras, certo? Não tem identificação aqui nessa bancada, nesse reuso, mas ele chega aqui sujo, aí ele vai passar aqui pela limpeza, lavagem, né? Vai tirar todos os coágulos que tiver de sangue aqui nas torneiras, tem que ser identificado aqui, e depois ele tem que ter um fluxo de uma via só. Não pode voltar o capilar que foi limpo já, foi reprocessado e colocar aqui junto com o material que está chegando ainda, né? Está ainda chegando ali da diálise. Aqui em cima a gente até tem um exemplo de exaustão de ar, que ele concentra mais ali os gases do ácido peracético, que fica forte ali nessa sala de reprocessamento. Então, bancadas específicas, esgotamento individualizado. Desde 2014, essa norma está vigente, o esgotamento tem que ser individualizado. O que é individualizado? Não pode, cada cuba aqui, ela tem que ter um ralo. Ela não pode compartilhar um ralo com o outro. O sangue do outro não pode compartilhar. Tem que ser cada um com
um ralo específico, tá? Para não entrar em contato ali com o resíduo do outro paciente que passou. Uma bancada para esterilização, o reprocessamento. Cada reprocessadora, aqui no estado, a gente tem a maior parte dos serviços utilizam a Sauber. A Sauber, eu peguei esse dado aqui lá do site da Sauber, e ela fala que tem que ser, ela consegue, em uma sessão de diálise, reprocessar 10 dialisadores. Então, se a gente tem 30 máquinas, a gente precisa de 3 máquinas para reprocessamento. Então, essa máquina aqui, a reprocessadora, tem que ser uma para cada 10 capilares que forem reprocessados no período. Além disso, é preciso que tenha uma máquina reserva também, caso uma dessa vá para manutenção ou precise de alguma falha. Tá? Aqui o critério para descarte. Aqui vocês vão dizer, mas isso aqui é básico, né? O critério para descarte. O indicador de perda de fibras rompidas ali, é o prime também. E a queda de 20% do limite máximo do reuso. Eu sei que os enfermeiros que estão no serviço hoje, todos sabem que tem que ser 80%, pelo menos. Baixou de 80%, não serve mais, tem que descartar o capilar. Só que o que acontece? Será que está sendo feito dessa forma o reprocessamento do material? Será que a máquina está sendo manipulada de uma maneira adequada? Vocês conseguem garantir isso no serviço? É preciso que tenha esse acompanhamento do reuso para saber se realmente essa perda, às vezes, se a lavagem foi efetiva, se está variando muito esse prime do paciente de um lado para o outro. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento sempre, tá? Aqui eu trouxe uma foto também, outra repete aqui do capilar com o Hemobox, mas eu trouxe aqui a foto da sopa de tampinhas, né? Isso aqui não pode acontecer, tá? Isso aqui é uma prática que a gente encontra muitas vezes no serviço, que tira a tampinha, vai ligar o paciente, vai tirando as tampinhas, pega um vasilhame com ácido, coloca ácido peracético que fica ali aberto, evaporando esse ácido, não tem data de diluição, não se sabe quando, mas vai esterilizar. Então, não faz sentido a gente individualizar os capilares, individualizar as linhas, se a gente vai misturar as tampinhas. Então, se você tiver um estoque de tampinhas novas, muitas vezes, tudo bem, pode ter um estoque de tampinhas novas, um capilar, às vezes, que fez uso único, nunca entrou em contato com o paciente, ok. Agora, para o reprocessamento de tampinhas, tem que ser individualizado. Vocês podem tanto colocar aqui, no momento que desligou o paciente, aqui dentro do Hemobox, ou um outro recipiente que vai ser armazenado essa tampinha identificado, porque no momento que liga o paciente, a gente tira a tampinha, fica ali em cima da máquina. E aí depois passa o reusista com a bandeja, colocando todas as tampinhas dentro dessa e coloca lá no reuso e fica lá anos. Então a gente vê que tem vários tipos, modelos aqui embaixo de tampinhas de marcas diferentes. Então vários capilares passaram. Isso aqui é foto real, tá, gente? Do dia a dia, que a gente encontra nas inspeções. Então isso daqui, se você tiver no serviço, pode abolir agora. E a queda do Prime? A gente vai falar sobre isso. A manipulação da reprocessadora, ela tem um processo no site, no fabricante, quando você compra um reprocessador, ou até mesmo se vocês pedirem, geralmente os serviços que fazem essa compra e venda, eles dão treinamentos também, para como manipular aquela marca, quais são os passos, o passo a passo, eles podem vir dar um treinamento, pode fazer parte da sua capacitação do reusista, tá? Então, aqui eu trouxe o P50, que é a maior concentração que a gente usa ali na máquina. O que precisa no reuso, né? Além dos EPIs que a gente já falou. É indispensável que tenha a proveta para diluição desse material. Além da proveta, a solução precisa ter
ali de acordo com o fabricante, são várias marcas de ácido peracético que a gente tem, e aqui no estado, até onde eu sei, a gente só tem, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente só tem ácido peracético, então a esterilização é feita somente com ácido peracético. Então, você precisa dessa proveta tanto para fazer a solução esterilizante quanto a solução limpadora. Vocês vão identificar quando que foi aberto o ácido peracético, identificar quando que foi diluído e qual a data de vencimento. Aqui a gente vai ver a diluição e identificação. Então, tanto da solução esterilizante quanto da limpadora, a gente precisa ter aqui data de diluição, data de validade do produto, nome de quem diluiu e qual que é o produto. Aqui embaixo a gente até tem solução esterilizante, mas vocês trocarem de marca e tudo mais, tem que ter aqui, tá? E para fazer essa troca, vocês podem ter no protocolo, isso tem que estar de acordo com os POPs. É preciso que a gente faça mais POPs para o reuso. Tenha mais protocolos escritos, qual que é a forma que o serviço adequou, né? Qual que foi a forma que vocês colocaram para realmente fazer essa rotina. Se é trocado diariamente, a cada 3 dias ou semanalmente, isso tem que estar de acordo com o que está lá acontecendo na realidade e o que está no POP. E esse POP tem que estar disponível para o reusista lá de fácil acesso, não necessariamente no reuso, mas que ele tenha acesso a esse POP. Aqui eu trouxe mais uma vez a reprocessadora. O que tem que ter de identificação na reprocessadora? Tem que ter a manutenção preventiva dela. Aqui vocês precisam colocar a manutenção preventiva. Ela tem a periódica também, que não precisa estar necessariamente colada nela, mas a gente vai ver também o registro. E a identificação do barrilhete. Qual que é a concentração que foi diluído aqui com o nosso quantos ml para quantos de água que está aqui no barrilhete, quanto que está na esterilizante e quanto que está na limpadora. Tá? O próximo é o controle de qualidade, que a gente tem a efetividade da solução esterilizante. Então, o reusista já foi treinado, já foi capacitado, já está ali sozinho, lidando com o reuso, e ele vai fazer a diluição. Antes de iniciar o reuso, ele precisa fazer essa diluição. Para o controle de diluição, a gente tem esse teste aqui, é a fita teste, que é o controle de efetividade da solução. Então, se foi diluído hoje de manhã, por exemplo, aí chegou para o segundo ou terceiro turno, como que eu sei? Será que foi hoje mesmo? Não tem identificação, mas de qualquer forma tem que ser feito diário, tá? Estou falando um caso à parte que vocês podem usar para saber se essa solução está efetiva ou não, se estiver na dúvida. Mas aqui ele tem uma gramatura ali, ele vai te dizer por cor, né? Qual que é o indicado para a concentração do ácido peracético, da solução que ficou ali no barrilhete e nos outros reservatórios. E esse controle tem que ser ali todo o início de sessão ou de turno, pode ser de acordo com o protocolo do serviço também, mas no mínimo que ele seja diário. E ali o profissional vai colocar o nome dele, vai colocar todas as informações do produto, da diluição. E aqui eu oriento que tenha também uma dupla checagem. Lembra do enfermeiro responsável lá, o ponto focal, que ele é capacitado para o reuso? Esse enfermeiro tem que saber e estar acompanhando se está sendo feito esse teste de efetividade todos os dias, se está ok, se está adequado, se está armazenado de forma adequada também o próprio teste, porque ele é muito sensível, né? E aqui a gente trouxe o controle de qualidade, que é o teste pré e pós, com o reagente, é aquele indicador T, as gotinhas que vocês colocam nos frascos. Se tivesse esse indicador, a gente vai vendo que são várias barreiras que o processo de reprocessamento e de diálise passam, né, por vários profissionais. Então, aqui o indicador, dependendo da marca, mas da marca específica que eu vi, que é a mais comum, ele fala de 5 a 10 gotas. Aqui eu trouxe 2 exemplos que tem
esse indicador mais clarinho aqui, amarelo do lado direito aqui, mais clarinho, ele tem ácido peracético. E do outro lado é a água transparente, não tem, é 0,01 se tiver uma quantidade de ácido peracético aqui no soro. O que é soro, né? E aqui do lado, a gente tem um mais forte, um amarelo mais escuro. Ah, Fernanda, mas ele é eficiente igual lá, a efetividade? Não, aquele outro de efetividade, ele vai dizer a concentração do seu ácido peracético, da sua solução ali que você fez. Esse daqui, ele só diz se tem ou se não tem. Mas é um ponto de atenção se você está passando, você colocou 5 gotas, todos os frascos têm o mesmo tamanho, mais ou menos a mesma quantidade, e um está quase transparente e o outro está amarelo escuro, então talvez seja um ponto de atenção para o enfermeiro que passou a visita, olhou, ou o médico também que passou, olhou, um ponto de atenção para ele lá naquele controle, de repente fazer um teste de concentração, se realmente está concentrado. O que pode acontecer muitas vezes no reuso é que depois de todo o processo, o funcionário correndo ali, muitas vezes ele não consegue apertar, não aperta totalmente ali a linha no capilar. Ou fica uma tampinha solta, aí você vai abrir para ligar o paciente, a tampinha ficou solta. O ácido peracético ele evapora. Então, provavelmente a efetividade desse capilar não é tão melhor quanto a outra. Então, ele não é um parâmetro, tá? Então, esse mais escuro e esse mais claro, ele não diz a concentração, porque isso vai variar. Se você colocou a mesma quantidade e se foi a mesma quantidade de soro também, se foi no mesmo momento, porque às vezes passa, liga, vai começar a lavagem e deixa lá lavando e depois vai fazer o indicador pré, do teste pré. Então, o teste pré tem que ser feito logo quando é instalado, conectou tudo ali, começou a lavagem, já pode fazer o teste pré. É para saber se tem ácido peracético, que é o caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Ele tinha ácido peracético e pode ser que não tenha sido feito esse teste pós para saber, porque se der que está amarelo, ele tem ácido, opa, não posso ligar o meu paciente. Então, ele tem que dar sempre transparente. Tá? Aqui eu vou passar um vídeo, vou deixar disponível também depois, mas é da própria marca, que eu já falei antes, que ele tem no YouTube, se vocês quiserem procurar, pesquisar, ele vai falar como que deve ser a manipulação. E eu peço aqui muita atenção de vocês sobre como que deve ser feito essa manipulação. Só antes quero falar da higiene. A reprocessadora, antes de você começar a fazer o reuso, o reusista chegou, já diluiu o produto, já organizou o reuso, ele vai começar a fazer, antes dele começar a fazer o reuso, ele tem que fazer a higiene pré da reprocessadora. Ela tem lá, e aqui ele vai falar bem rapidinho como que funciona, tá? Para programar essa máquina. Isso o enfermeiro tem que estar acompanhando também, tem que saber se está sendo feito diariamente. Turno após turno, né? Tá sem som? Não tem problema. Não tem problema. Aí, feito isso, é rapidinho. A máquina faz o tratamento, ela vai limpar ali, porque você imagina que ficou de um dia para o outro, ou de sábado para segunda, a água ficou parada ali nas mangueiras da reprocessadora. E aí, você fazendo essa limpeza pré-lavagem da máquina da reprocessadora, ela vai trocar essa água. E aí, vocês conseguem iniciar o seu turno com tranquilidade. Aqui são os problemas mais comuns que a gente encontra no reuso. O que acontece? Fibras rompidas, problema, e aqui do lado eu já trago a solução logo.
Então, fibra rompida. Aqui do lado, mais embaixo, vocês vão ver que tem um dialisador aberto, é um capilar que está aberto. Dentro do capilar, o que é aquele branquinho ali, aquela parte que são as fibras. Então, são como se fossem canudos, que é por onde o sangue passa. Quando você liga o paciente, ele entra ali pela arterial e vai sair do outro lado. Nessa ponta que tem do lado do dialisador é onde entra a solução, o dialisato, né, que a gente fala, já durante a diálise, passando um pouquinho do reuso. Dentro dessas fibras, passa o sangue, por fora passa o dialisato, e aqui vocês vão conseguir fazer ele vai conseguir fazer por osmose, essa troca, né, ela vai acontecer por osmose e vai passar e vai entrar por um lado a solução ali do dialisato e vai sair pelo outro lado o rejeito, o que foi limpo do paciente, dependendo do fluxo e tudo mais. Do lado aqui eu tenho um reloginho, um controle de pressão, que você vai encontrar isso nos reusos. Os pontos importantes aqui, você vai ver que a cada 4 torneiras, 3 ou 4 cubas aqui, cada cuba tem 2 torneiras, né? Então você vai ter um controle de pressão. Esse controle ele é medido, ele traz para a gente o valor em PSI. É a pressão que a água do reuso, você vai ver que a água do reuso ela é muito forte, tem muita pressão. Então é a força que essa água tem, tá? Você vai conseguir medir isso através do reloginho ali. Qual que é o outro problema que a gente encontra? Capilar com ar. O que é o capilar com ar? Pode acontecer lá na hora de guardar o dialisador junto com as linhas, não fechou direito, não apertou direito, ou não preencheu de forma adequada. Tá? Pode trazer ar no sistema também na hora que você for ligar o paciente, você vai ter bastante dificuldade para lavar esse material, porque ele vai ficar sempre apitando por falha ali na máquina. A remoção de coágulo aqui é capilar quebrado, tá? Capilar quebrado, usa-se bastante esses martelinhos aqui para bater no capilar, só que acontece muito de quebrar o capilar, porque não é o ideal bater no capilar. O martelinho, o ideal é que use ele só ali se for usar no cata-bolha. O capilar ele é muito sensível para receber essas pancadas. Eu tenho que ter um jeito para bater, né, nele. Então, acontece de rachar o capilar, não viu na hora que está ali na lavagem, e aí vai ligar o paciente lá na hora da hemodiálise em si, vaza, sai sangue, extravasa, então fica bem pior. O ideal é que não use o capilar. Se vocês utilizarem todas as etapas, heparinizar o paciente de maneira adequada, isso não vai ser necessário bater com o martelinho nele. Abrir as fibras também, a gente vai falar sobre isso. E o catabolha foi o que eu disse na diálise, você precisa fazer o nível de catabolha tanto para ver o fluxo arterial do paciente, quanto para depois também no reuso, não ter essa dificuldade, aquela peneira que fica em cima do catabolha, ela acumula muito com a água. Então, vocês podem ter, ou o reusista pode ter dificuldade nisso. O enfermeiro também, conversando com o reusista para ter o treinamento com a equipe que está lá no salão, vai conseguir fazer isso, que isso não aconteça, certo? Falando mais especificamente do capilar aqui, ó. Então, chegou o capilar no reuso e ele colocou para lavar, instalou as mangueiras ali. O que a gente tem? O reloginho ele vai dizer a pressão em PSI. O máximo que pode ser em PSI é 25. Tá? Passou de 25 PSI, você já vai começar a romper as fibras. Aqueles pequenos canudos, eles não conseguem aguentar a força da água acima de 25 PSI, que é a pressão que ela exerce em cima das fibras. Precisa ter pressão, mas não pode ultrapassar disso. E o indicado aqui, ó, então ele vai conectar, lá da torneira vai sair a mangueirinha, e ele vai conectar aqui na entrada arterial do capilar. Aqui em cima, essas de cima, que é a entrada do dialisato, vai estar fechada. E aí ele vai conectar aqui, e a água vai sair ali empurrando o sangue do paciente e desprezando esse sangue.
Tá? Feito isso, você tem que lembrar que, pensar que não pode passar de 3 minutos, acontece também. Vai desligando e vai conectando os capilares um do lado do outro, tem várias bancadas ali, vai conectando esses capilares e deixa lá. Aí depois volta e consegue utilizar. Mas quanto tempo ficou? Não é o ideal? Ou deixa lá, põe lá na pressão para mim e depois eu mexo. O resistente nem está no reuso, às vezes, o paciente desligou antes. Então, é um ponto importante para fazer esse controle de qualidade, tá? 3 minutos é um tempo médio ali para você fazer. É esse passo da lavagem, tá? Que é o enxágue. Aqui, a gente vai ter o enxágue do compartimento do dialisato. O que acontece? O compartimento da maioria tem uns capilares mais novos agora que eles têm até uma proteção aqui para não bater água direto na fibra. Mas a gente encontra na grande parte do mercado aí, a água entra direto aqui no dialisato, aqui ó, água tratada da diálise, então da torneira, vem com pressão. Ela entra e bate diretamente na lateral da fibra. E dependendo da pressão também pode romper a fibra. E aí você vai perder o prime na hora de passar lá na reprocessadora, essa fibra vai estar, você vai perder essas fibras e vai diminuir a quantidade de solução que cabe dentro desse dialisador, tá? Então, aqui, o fluxo máximo é de 1 litro por minuto, não tem muito bem como a gente medir, até daria, mas seria mais para uma experiência, mas no dia a dia a gente não consegue medir 1 litro por minuto. Quem faz o controle da água ali vai conseguir ver, mas o que tem que ser monitorado é o reloginho do PSI, tá? Que fica ali na bancada. E se ligar todas as torneiras, será que a pressão fica mesmo? Se diminuir, será que é o suficiente? Porque vai ser cômodo, vai ser confortável também. Você ter uma pressão altíssima, porque vai limpar rapidamente todos os seus capilares. Você vai fazer o reuso em meia hora. Então é importante a gente ter um responsável para acompanhar isso aqui, tá? Fazer esse registro também. Aqui a ultrafiltração reversa. Feito a lavagem, a gente passa, o reusista passa um jato de água aqui e faz a ultrafiltração reversa. Ele fecha com a tampinha aqui de um lado da saída do dialisato e aí ele deixa aberto aqui a entrada da arterial e da venosa. O que é importante aqui? Quando a gente fala abriu as fibras, é isso aqui. É como se fosse um canudo. A gente vê mais aqui embaixo, ó, a ultrafiltração. Ela vai forçar com que a água ela entre desse compartimento do dialisato, com que ela entre para dentro desse canudo, que é o filamento do dialisador, e saia aqui pela entrada que está aqui dos 2 pontos, saída, e saia nesses 2 pontos, forçando esses filamentos. O que acontece com o filamento? Ele diminui. Aqui, ó, aqui tem uma imagem melhor. Ele diminui, ele pode colabar, dependendo da pressão que você exercer ali, que tiver, quantos PSIs que está na sua água, na sua saída de água, da água tratada, ele vai apertar o filamento do seu capilar e ele vai ficar murchinho. O que acontece? O que tem que ser feito depois disso? Vocês precisam reinflar essas fibras, fazendo de novo com que a água passe da arterial para a venosa e fechando aqui a entrada e a saída do dialisato. Com isso, todas as fibras vão estar abertas com a água, com a pressão adequada, para receber o ácido peracético. Porque se ela estiver fechada, ainda assim, se não colabar, se ela estiver só fechada, ela pode não receber ali dentro de todos os compartimentos desse filamento o ácido peracético em sua integridade do capilar. E também pode acontecer dela colabar, a pressão ser tão grande ali que ela junta, colaba e ela fica. Você vai ver durante a sessão, até mesmo antes de ligar o paciente, fibras rompidas do capilar. A gente consegue ver durante a inspeção em alguns lugares, ou o capilar já está no fim da vida ali, com 18 reusos, ele não fica o sangue todo completo,
Ele dá como se fosse um rasgo na fibra. E ali onde ele rasgou, ela rompe, ela incha e o sangue não consegue passar ali mais. Se vocês não conseguirem fazer essa medição e esse controle, ele pode diminuir o espaço com que o sangue passa, a quantidade de filamentos, e você aumenta esse fluxo sanguíneo do paciente, e isso pode acontecer de causar hemólise no paciente que já tem uma dificuldade ali. A esterilização da reprocessadora, aqui é o principal dos pontos, tá? Aqui a gente já lavou o capilar, já tá tudo certo. Agora a gente não vai esterilizar. Aqui a gente está preparando o material para que ele seja esterilizado, tá? E aí tem outro videozinho, acho que está sem o som, mas é importante que vocês vejam a programação da máquina, tá? Tá. Aqui tá vendo que o prime inicial é 20, né? Ali vocês vão ver que a máquina ela traz 20, por quê? Aqui também peguei do site da fabricante, ela realiza a medição automática de 20 a 170 ml. Os capilares que ela consegue processar. Então, não quer dizer, não é que está 20 ali, não é 20%. Isso muitas vezes é confundido com 20% do prime. Isso não é o adequado, ele tem que ser. O 20 é a quantidade do prime inicial. A máquina pergunta ali qual que é o prime inicial. E se for o primeiro reuso do paciente, vocês precisam também fazer a lavagem, abrir as fibras para poder passar na reprocessadora. Passou na reprocessadora, vocês precisam colocar o prime inicial, mas vocês não têm o prime inicial. Aí sim vocês vão ver na própria embalagem do capilar, ele tem ali uma média. E essa conta do prime, ela não tem que ser feita manualmente. Eu não consigo fazer essa conta de cabeça. Imagina ali lavando o material e tudo mais. A reprocessadora está aí para fazer esse processo automatizado já. Então, se você não abre todas as fibras, você não pode não ter o volume adequado ali de prime. O que é importante na dupla checagem? O enfermeiro sempre está atento. Se o paciente entrou com um prime, primeiro uso dele foi o prime de 100. Quanto que é 20% de 100? É 20, né? Então, se ele baixou, o segundo prime dele foi 82, esse capilar vai ser a última vez que vai utilizar. Agora, você veio um terceiro uso, ele está 120, alguma coisa está errada no seu reuso. Então, só de olhar ali no controle do prime, você consegue ver como que se está sendo eficiente, se não está, se está adequado e buscar onde que está o problema no seu reuso, tá? A sanitização periódica também, vocês conseguem encontrar esse vídeo no YouTube, tá? E aqui eu quero falar mais um pouquinho sobre os dialisadores. Aqui eu tenho um dialisador de alto fluxo. Tem o baixo fluxo, o médio fluxo e o alto fluxo. O alto fluxo nos pacientes crônicos é o mais utilizado, tá? Ele tem suas indicações e na hora que você for colocar na reprocessadora, ela também pergunta se é baixo, médio ou alto, e tem que estar de acordo com o seu capilar, tá? É um ponto importante para vocês se atentarem na hora de programar a máquina. Aqui o próximo é a superfície corporal do paciente. Geralmente é feito pelo médico, ele que na hora ali de fazer a avaliação mensal, juntamente com a nutricionista, ele vai calcular a superfície corporal e dizer qual que é o tipo. Se o serviço utiliza só um tamanho de capilar, aí vai ser um tamanho de capilar e uma eficiência só. Mas a gente tem pacientes de tamanhos diferentes. Tem um paciente de 120 quilos e um paciente de 30 quilos, 50 quilos. Isso é comum. Então, o capilar ele pode ser diferente, porque ele pode ter um desequilíbrio no momento da diálise, dependendo do tamanho do capilar. Tá? E isso vem identificado ali também no capilar.
E a conta, ela é feita com a altura e o peso do paciente, você vai conseguir calcular a superfície corporal, que é o indicado ali no seu dialisador. O KTV, né, que ele vai medir, vai dizer como que está a eficiência dessa diálise, já é um processo final. Tem o exame de sangue aqui, que é a depuração, o K é a depuração de ureia, o tempo de duração da diálise e o volume dos fluidos ali, você vai conseguir calcular a ureia pré e a ureia pós e saber qual que é o KTV desse paciente. Existe também o KTV diário ali, que a gente faz, ele tem que ser igual ou superior a 1,2 e tem um percentual de pacientes também que está lá na resolução. Quantos pacientes tem que estar acima de 1,2? Então, isso tem que ser acompanhado e tem que ser apresentado também. Tá? Aqui na máquina, vocês conseguem fazer. Ele não é ideal, mas você consegue fazer um controle ali diário, até para fazer uma medida no meio do mês, porque é uma vez no mês que vocês coletam o KTV mensal. Então, no meio do mês, aqui com o clearance ali no monitor, vocês já conseguem identificar se foi baixa a qualidade da diálise. A heparinização também é muito importante, discutir com o médico, o enfermeiro, está sempre conversando com o reusista, se precisa aumentar e se atentar ali a quantidade de heparina que esse paciente pode levar na diálise, né? E aqui o registro ficou um pouco fora aqui, mas o registro do reuso, que é uma orientação que eu dou para a supervisão e o controle de qualidade, tá? Aqui vocês podem colocar todos os dados do paciente, tem uma ficha dessa já no prontuário, mas vocês podem ter dos pacientes para poder acompanhar quais são os primes, fazer indicadores e trazer para a gente de acordo com os capilares. E aqui a limpeza de bancada. Esses são os controles que faltam. Muitas vezes a gente não consegue encontrar nos serviços. O controle da limpeza de bancada, o controle dos equipamentos, da limpeza também dos equipamentos e do próprio reuso. É preciso que esse reuso tenha uma limpeza terminal, que seja mais efetiva ali, às vezes com a equipe de limpeza, não só aquela diária, mas para retirar tudo que está ali e fazer essa limpeza uma vez no mês, quinzenal, vai depender aí do seu fluxo. E o controle aqui, que eu já falei, da individual do reuso, que vem já no prontuário do paciente. Aqui eu trouxe que o reuso, ele é o reuso seguro, é aquele que não compromete o paciente. E a segurança do paciente é uma responsabilidade compartilhada. Tá? É uma responsabilidade compartilhada tanto com a gente, aqui de vigilância sanitária, vocês que estão na linha de frente e todos os profissionais que estão, os técnicos que estão ali no reuso. Certo? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Eu agradeço a Fernanda, foi uma aula bastante esclarecedora, né? Trouxe pontos importantes e pontos críticos que a gente precisa ficar de olho na questão do reuso e o quanto de fatos, de itens que ela abordou que a gente precisa olhar com mais atenção. Tenho certeza que quem é de serviço de diálise começou a se perguntar também a que ponto que estão, né, esses itens, se realmente estão sendo bem controlados dentro dos serviços de vocês. E essa aula teve realmente esse objetivo, chamar a atenção dos serviços de diálise para que estabeleçam realmente as medidas. A gente precisa trabalhar com dupla checagem, a gente precisa trabalhar com protocolos bem definidos, com indicadores que nos mostrem realmente a qualidade desse serviço, porque muitas vezes se eu tenho um processamento inadequado dos dialisadores, muitas vezes não é nesse instante que o paciente vai sofrer um dano, mas ao longo dos dias, da semana, dos meses, isso vai comprometendo a qualidade da diálise dele. Então ele chega, de repente ele vai para casa mal dialisado, por quê? Porque o meu reuso não foi eficiente. Então a gente precisa ter esse ponto de atenção em relação a isso. Trabalhar com a qualidade do reuso é trabalhar diretamente com a qualidade da segurança do paciente renal crônico. Se eu tenho um reuso bem estabelecido, um reuso que eu trabalho
com indicadores, com dupla checagem, que eu tenho controle do monitoramento dos saneantes que eu utilizo ali, que eu não misturo limpo com sujo, que eu tenho uma rotina de limpeza desse reuso, que eu controlo a pressão da água, que eu controlo a questão da validade dos saneantes, eu consigo falar que minimamente a minha diálise é segura se depender da questão do reuso. Então, isso ficam pontos de atenção realmente para vocês voltarem para os seus serviços, né? E olharem realmente o que precisa melhorar, o que eu posso melhorar, porque a gente pensando em diálise, a gente tem que trabalhar com esse dano que pode acontecer ao longo do tempo. Muitas vezes não é um evento adverso que acontece ali naquele exato momento, mas é uma qualidade da diálise que eu deixo de prestar para o meu paciente. Tá? Então, eu agradeço a participação de todos os serviços que estiveram aqui presentes. Agradeço também aos colegas de vigilância sanitária que estiveram presentes aqui. Eu agradeço a participação de todos. E nós ficamos à disposição também para qualquer dúvida e qualquer contribuição. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Agradeço Tchau, também. gente. Tchau, tchau. Obrigada.